Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referente ao quarto trimestre de 2024 da Multiplan. Estão presentes conosco os diretores executivos da companhia. Informamos a todos os participantes que a apresentação dos resultados está disponível para download no site ri.multiplan.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Multiplan, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo Pérez, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero agradecer a participação de todos que nos ouvem neste momento. Gostaria de ressaltar alguns pontos importantes desse quarto trimestre. Foi um trimestre extremamente intenso. Inauguramos duas expansões, Diamond Mall e Barigui. Lançamos a expansão de Brasília e o Lake Rio, mais uma fase do Golden Lake em Porto Alegre. Também é importante lembrar que as revitalizações de Barra Shopping, Pátio Savassi e Morumbi tiveram sua primeira fase concluída nesse trimestre. Para que vocês tenham ideia do volume de trabalho, concluímos mais de 200 mil metros quadrados em obras, o que certamente teve um impacto muito positivo nas vendas do quarto trimestre. Estas cresceram 10,3% nesse período mais importante do ano. Podemos observar o efeito das expansões e revitalizações que estamos implementando. Cito aqui alguns exemplos para que se tenha ideia de quão transformador está sendo para todos. O Diamond Mall cresceu no quarto trimestre em vendas 33%. Barigui, 13,5%. Barra Shopping, 10%. E New York, 37%. Os indicadores de crescimento da companhia não poderiam ser melhores. Nosso lucro atingiu 1,341 bilhão no ano. Mais um recorde que divido com essa equipe maravilhosa que trabalha incessantemente na busca por aprimorar as experiências dos consumidores, para que essa se torne cada vez melhor e mais completa. Não posso deixar de pontuar as conquistas do Multi. Nos últimos 12 meses, o aplicativo atingiu 28 milhões de acessos, mais de 1,5 milhão de novos cadastros. Ele fechou o ano como o 8º aplicativo de compras gratuito mais baixado da Apple Store. 2024 também foi marcado pela maior recompra de ações da nossa história. Recompramos 2,1 bilhões em ações, provenientes, em sua maioria, do nosso antigo sócio, Ontario Teachers Pension Fund. Essa recompra refletiu uma mudança na estrutura societária da Multiplan, reforçando nosso compromisso com a criação de valor aos acionistas e à empresa. Para encerrar, estou confiante de que 2025 trará ainda mais oportunidades de crescimento e inovação. Temos algumas expansões já em construção, como o Morumbi Shopping e Parque Shopping Maceió. Vamos iniciar as obras de Brasília no primeiro trimestre de 2025. Continuaremos investindo na melhoria do nosso portfólio, em tecnologias e novas iniciativas que fortalecem a presença da Multiplan no mercado. Agradeço aos nossos colaboradores pelo incansável trabalho de 2024 e também aos acionistas e analistas de mercado que estão presentes conosco. Que este ano seja repleto
de conquistas e sucesso para todos. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no botão Q&A na tela e escreva o seu nome. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Vamos à nossa primeira pergunta. É do André Mazzini, do Citi. André, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. André, pode prosseguir, por favor. Olá, time Multiplan, obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre o CAPEX de revitalização, né? Vocês fizeram várias coisas esse ano, né, grandes, né, trocando o piso do Barra Shopping, por exemplo. Então, acho que foi um CAPEX de revitalização maior do que a média, ali por volta de 20% do NOI. O que a gente pode esperar de porcentagem estabilizado para esse CAPEX de revitalização no longo prazo, algo ali por volta de 5% a 10%, seria nesse range. E sobre o que é revitalização e o que é manutenção, né? Tudo que é manutenção, de fato, entra no condomínio, e o revitalização é o empreendedor, então a Multiplan que faz, é esse o corte. E sim, então, qual que seria o meio percentual também desse de manutenção que é pago pelo próprio condomínio, né? Obrigado, essa é a pergunta. André, obrigado pela pergunta. Eduardo Pérez aqui. Eu queria esclarecer aqui para você que as revitalizações tiveram seu pico realmente no ano passado por uma necessidade. A gente veio de um momento de pandemia onde ficou fechado e a gente está corrigindo aquilo que a gente não pôde investir durante esse período. Daqui para frente, você está certo em dizer e imaginar que isso vai decrescer, e é isso mesmo. Esse ano será menor, no seguinte menor, e assim por diante. Não tem como você ficar fazendo obra, nem é a nossa intenção, à toa dentro do shopping. Já estamos chegando num nível bom para ótimo. A parte de que você perguntou de manutenção, você tem razão, é total do lojista. Então, não há que se falar em investimento de manutenção por parte da Multiplan. Respondido? Perfeito, Eduardo, respondido. Obrigado. Mazini e Armando, só aproveitando, muitas vezes se fala do CAPEX, de revitalização, como se fosse uma despesa, e realmente isso é um investimento. E a gente trouxe já inúmeros exemplos ao longo dos trimestres, a gente trouxe do BH Shopping, a gente trouxe vários outros, a gente trouxe um que eu considero ainda recente, prematuro, mas já é bom, que é o New York City Center. A gente teve o cuidado de fazer a conta de qual foi o retorno desse projeto já no seu primeiro ano, né? E a gente trouxe um case lá no nosso relatório, para todos que quiserem ver, falando New York com um retorno de 12,9% sobre o valor investido, já descontado a inflação, de crescimento de aluguel no primeiro ano. Então, é para mostrar que isso não é só para ficar bonito, isso é um investimento que traz retorno e, melhor, traz conforto, traz uma experiência melhor para o consumidor, que esse é o nosso grande desejo. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Armando. Bom dia. Nossa próxima pergunta, Fanny Oreg, do Santander. Fanny, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Fanny, pode prosseguir, por gentileza? Fanny está com problema operacional, seguimos ao próximo e retomaremos em breve. Vamos ao próximo. Igor Altero, da XP. Igor, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Igor, pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelos resultados. Primeiro, mais aqui para entender o cenário de reciclagem, né, de ativos, né? Agora que vocês fizeram a venda do Jundiaí, tem outros ativos, né, que vocês entendem que faz sentido vender, né, por uma questão fiscal, né, de mudança de presumido para real. E o segundo ponto é mais entender também como é que vocês estão vendo aí com esse, né, o mercado está mais difícil para captação de fundo imobiliário, se faria sentido também pensar em desinvestimento, né, reciclagem,
aceitando cotas de FII como forma de pagamento, né? Como vocês veem esse movimento? Igor, bom dia, Armando, falando. Obrigado você pela pergunta. Igor, eu só queria trocar uma palavra assim de reciclagem, tá certo? A reciclagem parece que é um ativo que você não quer mais, o que é absolutamente diferente do que nós fizemos. Nós temos ativo que tinha 100%, passamos a ter 75%, continuamos com gestores do ativo, um ativo que tem crescido muito. É um ativo que tem oportunidades de crescer ainda mais com expansões, com desenvolvimento do nosso pipeline, projetos multiuso. Então, eu não acho que é a palavra reciclagem. Reciclagem é quando a empresa não quer mais aquele ativo, não é parte da estratégia mais, e a gente tem visto alguns casos como esse no mercado, né? O que houve ali foi uma oportunidade para a gente monetizar, e nós compramos ali ações, como o Eduardo mencionou durante o anúncio inicial, a um cap rate de 12%, tivemos a realização de um ativo a 7,2% de cap rate, então parece que é uma maneira de gerar valor para os nossos acionistas. Para frente, desculpa aqui ainda voltando, 2024, nós tivemos também compras de ativos, de participações minoritárias. Então, o que a gente vai olhar é a oportunidade. Não tem uma direção que a gente vai comprar ou vai vender. Não, não precisamos fazer nada. Nós vamos olhar as oportunidades e avaliá-las a cada momento, tá certo? E aí tem todas as circunstâncias que envolvidas, você mencionou a questão de lucro presumido ou não, isso é secundário, nós vamos olhar a oportunidade para a companhia. Dos fundos imobiliários em cota, não é o nosso interesse, não, Igor. A gente vê a transação muito mais, se for fazer alguma coisa, uma liquidação em moeda corrente e não com cota, tá? Tá claro. Obrigado, Armando. Bom dia. Nossa próxima pergunta é da Fanny Oreg, do Santander. Fanny, iremos realizar a abertura do áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Fanny, pode prosseguir, por favor? Bom dia, vocês estão me ouvindo agora? Sim, Fanny, pode prosseguir. Desculpa, bom dia, Eduardo, bom dia, Armando. Eu tenho duas perguntas simples, assim, a primeira era um pouquinho, vocês poderiam passar, Eduardo, eu sei que está o tempo inteiro ali na ponta, né? Como é que você está vendo o sentimento do varejo, né, com relação aí à perspectiva para esse ano? E nessa linha, né, até mesmo eu queria também entender, porque a gente viu, assim, 2024 foi, sem dúvida, acho que um ano muito melhor de vendas, pelo menos do que eu esperava, imagino que muitos também esperavam, né? Então, eu queria também verificar se vocês acham que tem espaço aí, eventualmente, para implementar revisionais, né, com varejistas que estão entrando ali no terceiro ano de aluguel. Essa seria a minha primeira pergunta. Segunda pergunta que me chama a atenção, acho que não é a primeira vez que eu pergunto isso para você, mas o crescimento de vendas do Santa Úrsula me chamou bastante atenção aí ao longo do ano de 2024, e a gente vê que o aluguel ainda não corresponde, né, ao crescimento de vendas. Então, eu queria ver se você podia falar um pouquinho sobre esse ativo, né? Como é que vocês estão vendo a tendência de melhora desse ativo? Seria isso, minhas perguntas. Obrigada. Olá, Fanny. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, vamos lá. 2025 não é sensação, é certeza. A gente já abriu vendendo muito bem. A gente começou, janeiro fechou com 11% de crescimento. Você tem ativos como o Barra Shopping crescendo 15%. O shopping do tamanho do Barra Shopping crescer 15%, eu diria que é incomum. Assim, eu estou e venho acompanhando os comitês de comercialização, que é a melhor temperatura que você tem, porque é onde você aprova os entrantes. E os números são bons, continua a busca por espaço continua bastante alta. Então, eu acho que 2025 será um ano também forte para o varejo. Eu não tenho por que pensar diferente. Tá? Você comentou alguma coisa sobre Santa Úrsula, né? Ali reflete muito os investimentos que a gente faz no shopping. Eu costumo dizer assim, eu prefiro estar no ativo, onde eu tenho 100% dele, e eu posso fazer
os investimentos que eu julgo necessários para recuperar o consumidor, que isso é o que primeiro acontece. E, em seguida, você vai ter o resultado de aluguel. Mas precisa, primeiro, as pessoas voltarem a frequentar. E, Fanny, presta atenção, assim, aquela região especificamente em Ribeirão Preto sofre uma intervenção enorme da prefeitura. Ela já vem sofrendo essa intervenção. Então, é daí para muito mais. Assim que passar a obra que a prefeitura está fazendo lá, vai melhorar muito. É ótimo. Que tipo de obra é, Eduardo? Só para... É uma obra de para escoar água, né? Eles estão refazendo toda a rede pluvial lá da região e destruíram as ruas todas. Então, é um ponto complicado, mas assim que isso passar, o shopping vai ter ainda mais crescimento. Agora, você comentou também, agora me lembrei aqui, de revisionais, possibilidade de revisionais para que os contratos estão chegando no seu terceiro ano. Sempre tem. Eu acho que, mais do que a revisional, o que puxa realmente o aluguel para cima é o crescimento de venda. Você pode ter uma revisional na sua direção positiva e esse lojista desistir, porque aquilo não se equilibra para ele, entendeu? Então, eu acho que a gente está num bom ponto. As vendas são crescentes há um bom tempo e seguem muito crescentes. Agora a gente começa, como eu disse ali no início, a sentir o efeito das revitalizações e das expansões, que tem um efeito no todo. Então, eu acredito que o crescimento de aluguel, ainda também impulsionado pelo IGP positivo, será cada vez maior. Tá ótimo. Perfeito, Eduardo. Obrigada, viu? Obrigada, Armando. De nada. Obrigado, Fanny. Vamos à nossa próxima pergunta. É da Ana Júlia, do UBS. Ana Júlia, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Ana Júlia, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. Do nosso lado, a gente tem uma pergunta em relação ao imposto. A gente viu um imposto bem abaixo do que a gente estava esperando que o TRI, decorrente de vários fatores. Vocês conseguem dar um pouco mais de detalhe das causas disso? Foi um one-off mesmo por conta de impacto de JCP? Isso foi efeito do presumido avançando? A gente pode pensar nessa linha em patamares mais baixos daqui para frente? Ana, Esse nosso... desculpa eu te interromper, a gente não conseguiu ouvir o início da sua pergunta. Você poderia, por favor, repetir? Claro, consegue me ouvir agora? Sim, melhor. Pronto, perfeito. A gente queria saber em relação ao imposto, que veio bem abaixo do que a gente estava esperando. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes de qual foi a causa disso, se foi por conta de JCP mesmo, efeito do presumido avançando, e como que a gente pode esperar daqui para frente. Obrigada, pessoal. Ana Júlia, obrigado pela pergunta. A razão do imposto menor é por conta do JCP, é uma delas. Outras razões são também de investimentos que estavam no regime de lucro presumido, por exemplo, a venda da participação no Jundiaí Shopping, que já foi inclusive mencionado no call, e venda de terrenos também, assim como o próprio imobiliário, né, de recorrente, o Golden Lake, que você tem um regime especial de tributação. Então, a composição disso tudo acabou resultando numa alíquota bastante competitiva. Se eu posso completar, que é o Hans, na questão do juros de capital próprio, vale lembrar que a gente teve aqui, no terceiro trimestre, o provisionamento do benefício tributário do JCP entrando no imposto diferido, mas foi, na verdade, no quarto trimestre que a gente conseguiu individualizar e ter o benefício corrente nisso. Então, por isso que a gente teve também um imposto corrente tão baixo, e aí você viu que o diferido compensou. Mas, a princípio, a gente deveria ter o benefício tributário do JCP normalmente no ano, foi uma exceção vinculada também à aquisição que a gente teve das ações da Ontario Teachers. Ela mudou do terceiro para o quarto trimestre, acabou acumulando com a atividade recorrente do quarto trimestre. Bom Exato. ponto, Hans. Respondido, Ana? Entendido. Obrigada, pessoal. Obrigado você. Nossa próxima pergunta é do Herman Lee, do Bradesco BBI. Herman, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Herman, pode prosseguir, por favor.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui, tá? Duas perguntas do nosso lado. A primeira é sobre a alavancagem, que terminou em 2,3 vezes no ano, que é um nível que a gente julga ser bastante saudável, né? Principalmente depois das recompras e cancelamento das ações que foram feitas no TRI. Queria entender um pouco mais como vocês enxergam a evolução dessa linha em 2025. E a segunda pergunta é sobre algo que chamou bastante atenção, é o crescimento da receita de locação no BH Shopping, né? Que subiu 30%. Queria entender um pouco mais o que explica essa performance. Obrigado. Mas Eduardo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Assim, olha, então a gente também está bastante confortável com o 2,3 de alavancagem, esse nível pode haver uma oportunidade, como o Armando acabou de falar, com relação como houve ali no ativo de Jundiaí, onde a gente realizou uma venda e que um lucro importante e, por conseguinte, ter uma desalavancagem um pouco maior. Mas isso não é um direcionamento da companhia. Acho que vai desalavancar naturalmente ao longo do tempo. A companhia tem uma geração bastante grande de caixa, enfim, não é uma preocupação aqui o nível de alavancagem que a gente tem hoje. A segunda pergunta é sobre o crescimento do BH Shopping, da receita de locação, por conta da renovatória, que cresceu mais alto nesse trimestre por conta de crescimento natural e ações renovatórias que tiveram no empreendimento, mostrando até em linha com a pergunta que a Fanny fez, de oportunidades que certamente existem. O Eduardo ponderou muito bem, não adianta certas coisas não serem sustentáveis. A gente sempre olha aqui que você faça tenha sucesso em algumas revisionais, renovatórias, mas que também seja sustentável. Isso não foi nem revisional, foi uma renovatória. Foi uma renovatória. Foi uma renovatória e uma renovatória de muito tempo. E aí você, como está discutindo valores do passado, acumula no período e acaba sendo um volume muito grande para o lojista poder pagar. E, enfim, chegamos a bom termo e resolveu. Então, mas importante é a gente seguir o plano que a gente tem para aquele ativo. O BH segue crescendo, a gente busca outras oportunidades dele fazer mais expansões, entendeu? Para a gente poder buscar novos públicos, aqueles que ainda não frequentam o shopping. Respondido? Perfeito. Obrigado, Eduardo, Armando. Bom final de semana. Obrigado, Renato. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Jorel Guilotti, do Goldman Sachs. Jorel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Jorel, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo tempo. Então, minha pergunta mais simples, mais estratégica tudo está indo muito bem para vocês, desde o crescimento same-store sales, same-store rent, custo de ocupação caindo, criando espaço para subir alugar no futuro, mas eu tenho muitas preocupações agora no mercado do outlook macro, então eu queria entender quais são suas preocupações, desde qual pode ser os riscos que a gente não está pensando, ou o que mais preocupa vocês indo para frente? Só para ter um entendimento. Seria isso. Obrigado. Jorel, Eduardo, obrigado pela pergunta. Sim, acho que é uma preocupação que acho que todo empresário passa hoje é de juros vir uma desaceleração e, por conseguinte, a atividade econômica diminuir no país como um todo. Mas, como a gente já passou aqui, essa companhia passou por períodos de juros muito mais altos que esse e seguiu vendendo bem. Então, assim, eu quero acreditar que ainda que o juro suba mais do nível que ele está hoje, a gente vai continuar tendo uma boa performance. Até porque a gente não vende mercadoria só, a gente vende uma experiência completa. Então, os nossos ativos são muito voltados para isso. Tem muito entretenimento, muita gastronomia, muito tudo. Então, a preocupação com a experiência do consumidor é muito grande para a Multiplan. Então, eu acho que a gente será pouco atingido, mas, enfim, acho que essa é a maior preocupação que passa por aqui. Jorel, Armando, até nesse bom ponto que o Eduardo comentou com você, a gente tem aqui
17 anos de empresas listadas, né? De novo, comemorando 50 anos esse ano de operações. Então, tem muito track record para olhar, tem muito elemento para poder analisar. E pega ali períodos onde o PIB caía mais que 3% e você via mesmo assim as nossas vendas crescendo. Então, acho que essa planilha de fundamentos, você tem ali um bom histórico que te pode dar fundamento para você construir a sua visão de futuro. Obrigado, Joel. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Luiz, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Luiz, pode prosseguir, por favor. Eduardo, Armando, bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer o espaço aqui, parabenizá-los pelo resultado. A gente ficou impressionado aqui com a performance operacional, tanto em vendas, mas também em ocupação caindo, inadimplência também melhorando, todas as métricas aqui importantes apresentando uma melhora frente ao quarto tri do ano passado e do terceiro tri do ano passado. Nessa ótica, eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês enxergam que os próximos tris a gente pode continuar vendo uma vacância melhorando, inadimplência ainda continuar negativa, ou se eventualmente ela já volta a ser positiva aqui no primeiro trimestre, margem NOI, como que deve ser a tendência, se vocês ainda enxergam para uma melhora, eventualmente se chegou num pico aí de eficiência. Queria que vocês comentassem um pouquinho mais para isso, olhando para esse varejo forte que vocês já estão vendo no início do ano, em 2025. Eu acho que é isso, pessoal. A segunda pergunta ela já foi endereçada, então se vocês conseguirem comentar de espaço para continuar apresentando melhoria operacional, seria muito bem-vindo. Obrigado. Luiz, obrigado pela pergunta. A gente realmente luta aqui todo dia para fazer melhor do que a gente fez no dia anterior. Essa é a guerra e é o lema dessa companhia. A gente chegou e conseguiu atingir aqui um dos menores números históricos de vacância. A gente hoje tem 200 e poucas lojas vagas, que é um número bastante baixo. A gente não está satisfeito, a gente vai seguir buscando melhor. Eu posso garantir para você o que vai acontecer? Não. Eu posso garantir que a gente vai se esforçar muito para continuar melhorando em todas as direções, como você viu agora no quarto trimestre. O desafio dessa companhia aqui é sempre entregar resultados cada vez melhores. Graças ao esforço de todos, a gente conseguiu fazer isso nos últimos 3 anos. Então, eu quero acreditar que a gente vai conseguir também fazer isso em 2025. Não, acho que é exatamente isso, Eduardo. Acho que esse esforço nosso, você perguntou, Luiz, muito em cima da margem NOI, né, que foi ajudada ali por uma despesa de shopping 12,8% menor, mas se você olhar até a despesa de sede, ela caiu 1,7%. Num país onde a inflação foi quase 5%, você tem um crescimento aí, um decréscimo real de 7%. Então, mostra o que o Eduardo acabou de comentar, do esforço diário de gerar eficiência na companhia, e isso não muda. Como ele disse, não tem garantia, mas garantia que o esforço vai continuar, a companhia vai continuar muito dedicada a continuar crescendo e trazendo operações melhores. Só pontuar, Luiz, assim, isso tudo aconteceu num ano de uma atividade extrema. Então, era presumível que a nossa despesa aumentasse, porque o que a gente fez, investiu, lançou, inaugurou, a gente busca eficiência em todas as áreas, né? Então, a gente quer continuar assim. Desculpa, Eduardo, mais um ponto. Essa pergunta é tão ampla assim. Investimentos no multi mesmo, né? Você vê o sucesso que o multi está trazendo, a conexão, temos um crescimento em termos de utilizações de 60% sobre 2023, são 28 milhões de utilizações. Os investimentos em revitalização, tudo isso acaba tendo um retorno, né? Trazendo mais operações, mais negócios e, consequentemente, melhores resultados. 1.278 eventos realizados no ano passado. Vai mudar o plano? A gente vai mudar o modelo de gestão? Não, a gente não vê. Se mudar é para aperfeiçoar, para fazer ainda melhor, como a gente sempre faz. Então, a gente vê que os fundamentos estão ali, até a pergunta sobre perspectivas de vendas que teve, acho que da Fanny ao longo do call, junta tudo. A gente não sabe, não pode falar do macro, mas a gente sabe o que a gente vai fazer, o que a gente está preparado para ir adiante.
Se eu posso só complementar aqui na parte matemática, que é o Hans falando, né? A pergunta, na verdade, é entrelaçada. São duas causas com uma consequência chamada margem, né? A gente teve uma margem muito boa que foi beneficiada com uma vacância que estava subindo, mas a inadimplência foi negativa. A vacância esse ano já encerra acima do que ela começou no ano passado, e o ano todo foi, na verdade, mais de 50 vezes acima de 2023. Então, isso já dá uma base para a gente buscar uma eficiência maior em termos de despesas para 2025, lembrando que também nosso custo de loja vaga também diminuiu. Então, isso já é, na verdade, uma notícia boa, positiva em relação de margem. Em relação à inadimplência, a gente não tem como manter uma inadimplência negativa para sempre. A gente tem que aplaudir muito o que a gente conseguiu aqui agora, porque não dá para ela, um dia o que você receber acaba, né? Então, acho que a gente tem aí algo que com certeza vai voltar para os indicadores históricos no futuro, mas que, por enquanto, a gente está surfando muito isso, né? Então, a margem foi beneficiada por uma vacância baixa e inadimplência baixa, e eu acho que a vacância, nesse momento, como já dito, é um ponto focal que a gente tem aqui, que talvez tenha uma herança para 2025. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal, tá claro. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Marcelo Mota, do JP Morgan. Marcelo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Marcelo, pode prosseguir, por favor. Bom dia, gente. Obrigado. Duas perguntas rápidas, né? A primeira, se vocês pudessem dar um update sobre as ações em tesouraria, enfim, se tem algum plano, né? Vocês cancelaram, né, as duas primeiras tranches, ficou essa terceira, só entender um pouco qual que é a cabeça de vocês. E a segunda é na linha de despesa de projeto para locação, né? Por mais que é uma linha que é muito pequena comparado com o todo aí das despesas de Multiplan, ela saltou aí para 8 milhões, tinha sido 2 no ano passado, só entender se, enfim, tem algum não recorrente, esse é o novo patamar, só para ver se tem algum detalhe nessa linha que a gente está deixando passar. Obrigado, gente. Mota, Armando, bom dia. Mota, deixa eu começar pela segunda, projeto para locação. Ela vai variar de acordo com a maturidade dos projetos. Por exemplo, você vai lançar um projeto, você tem investimentos em propaganda, marketing, eventos, tem um custo. Você vai abrir o projeto da forma, no estilo da Multiplan, a gente gosta de celebrar aquilo, gosta de ter um evento para marcar. Então, a gente fez lá alguns eventos, tanto no BH Shopping quanto no Barigui, e isso acabou tendo um custo, desculpa, no Diamond Mall e no Barigui, isso acabou tendo um custo pontual ali. Então, faz parte. Para esse ano, 2025, a gente tem prevista a inauguração de Maceió no final do ano, ano de 26 tem Morumbi, né? Então, assim, depende muito do que a gente lançar e do que for estar abrindo para essa despesa de projeto para locação. Morumbi e Brasília, né? 27, né? Em final de 26 você terá Brasília. Brasília também, é isso mesmo. Então, assim, é isso que vai impactar. Obviamente, você tem aí custo de projeto, uma série de outros custos menores que não mexem na linha. Em relação à ação de tesouraria, eu acho assim, ela está ali, ela não incomoda, ela não participa em direito político, ela não participa em direito econômico, então ela simplesmente está ali, estacionada dentro da tesouraria, para a gente avaliar o que quer fazer. Cancelar muda alguma coisa? Não muda nada. E não cancelar também não muda nada. Ela vai continuar ali, ela não tira nenhum direito, nenhum benefício dos nossos acionistas, porque ela não participa de nenhum dos direitos, como eu mencionei, econômico e político. Então, a gente avalia, a gente deixa ali para oportunamente avaliar se tem algum uso melhor ou não, cancela, como a gente cancelou uma quantidade grande de ações no ano passado. Ok? Perfeito, obrigado, Armando. Obrigada por todas essas perguntas e interesse. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas e convidamos os participantes que ainda não tenham perguntas a contatar o Departamento de Relações com Investidores. Gostaríamos de passar a palavra para o senhor Eduardo Pérez para as últimas considerações. Senhor Eduardo, pode prosseguir, por favor. Olha, eu queria agradecer a todos que nos ouvem. Muito obrigado aí pelo tempo e pela oportunidade de poder explicar aquilo que a gente faz aqui. E deixar uma mensagem para vocês de muito otimismo. A gente vai seguir o caminho que a gente planejou trilhar. Esse ano, a gente começa agora, nos próximos meses, até março, estourando, a construir a expansão de Brasília, assim como o Morumbi segue seu caminho para inaugurar no início do ano que vem, e Maceió no final desse ano.
a companhia vai seguir o caminho do crescimento e da melhoria da experiência dos consumidores em todos os ativos. Agradeço a todos. Um bom dia. Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Multiplan está encerrada.